Olá, galerinha, seja muito bem-vindo. Esse é o Jornada BIM, eu sou a Bela. E eu aqui dentro desse canal tenho como objetivo te ensinar como que você pode migrar para o ArchiCAD e, consequentemente, depois dessa migração acontecer, você conseguir abandonar todos os outros softwares como AutoCAD, SketchUp, Illustrator, Photoshop, tudo que você queira abandonar para fazer todos os projetos utilizando apenas o ArchiCAD. E sim, isso é possível e é exatamente para isso que serve, por exemplo, essas mini aulas aqui, que são basicamente como pílulas de conhecimento para te ajudarem a chegar em pequenos lugares pontuais que eu sei que vocês têm dificuldade dentro do ArchiCAD. Esse tema, assim como todos os outros temas das mini aulas, foram temas que vocês me sugeriram dentro da caixinha de perguntas e também são temas que eu vejo que vocês me mandam bastante perguntas dentro do meu direct. Então, se você quer meio que falar sobre temas que você quer que eu aborde aqui dentro dessas mini aulas, ou consequentemente em aulões, que são aulas mais aprofundadas que eu dou toda terça-feira ao vivo às 7 horas da noite aqui também dentro do canal, eu vou te sugerir me seguir lá no meu Instagram e, obviamente, aproveitar lá nos stories as caixinhas de perguntas que eu sempre coloco por lá, tá bom? Então, todos os temas que foram colocados na última caixinha de perguntas já foram alocados dentro aqui dos nossos conhecimentos de ArchiCAD dentro do canal. E é exatamente por isso que eu te aconselho a você já se inscrever dentro dele e também já ativar a notificação no sininho para você não perder nenhum desses conteúdos, nem as pílulas de conteúdo diário, nem os vídeos que estão para sair no canal, nem os vídeos de opiniões polêmicas que vão trazer mais certeza do que qualquer outra coisa aqui dentro do canal para Bela, e também para você não perder nenhum dos aulões de terça-feira que estão lá muito show de bola, para você conseguir se aprofundar em mais assuntos dentro do ArchiCAD. E na mini aula de hoje eu vou fazer um procedimento que vocês conhecem bastante, mas para quem é novato, às vezes ainda fica um pouco de dúvida, que é como que você pode criar uma folha de porta personalizada dentro do ArchiCAD. Então, se você estiver preparado, bora começar! Eu já deixei aqui modelado uma folha de porta, tá? E é o seguinte, para a gente começar sobre essa questão de folha de porta, vamos retomar alguns conhecimentos sobre portas no geral. Seguinte, quando a gente pega aqui uma porta, a gente primeiro depende de uma parede para alocar essa porta, tá? Então, vou modelar aqui uma paredinha de 1,50 aqui. E quando a gente vai inserir qualquer porta, a gente depende de uma parede para inserir elas, tá vendo? Só quando eu aproximo aqui na parede eu consigo inserir a porta e posicionar ela, tá bom? Então, assim que a gente posiciona, a gente consegue ver algumas questões que são importantes para esse tipo de exercício. Primeiro de tudo, vou abrir tudo no 3D, né, para vocês verem. Primeiro de tudo, a porta depende da parede. Então, daí foi o primeiro ponto que é sempre bom a gente comentar, né, porque tem muita gente que esquece. E segundo ponto, a porta não tem só uma dimensão. Ela não tem só essa dimensão aqui que a gente vê aqui nessa área superior. Como assim, Bela? Porque quando a gente entra no diálogo de definição, lá no Ctrl+T dessa porta, se eu for na primeira linha de definição, realmente, na primeira linha de definição, eu vou ver várias medidas. E o que são essas várias medidas? Se eu compro uma porta, se eu mando fazer uma porta com um marceneiro, eu vou ter algumas dimensões pelas quais uma porta pode ser baseada ou não. O que vai depender? Do que eu quiser. Quais são mais ou menos as dimensões, que são as principais, né? O tamanho da folha, que não necessariamente é o tamanho do vão luz, para quem não sabe, para quem é novo na arquitetura, eu gosto assim. O vão luz é basicamente o vão por onde a gente consegue passar, e o tamanho da folha da porta nem sempre é o mesmo tamanho do vão luz, porque quando a gente fala, por exemplo, da folha da porta, a gente tem um encaixezinho, sabe? Quando a porta vai bater e ela meio que encaixa numa partezinha ali do batente da porta. Pois bem, quando ela encaixa, a gente está perdendo o vão luz, né? A gente está perdendo aí a dimensão. Por isso que o tamanho da folha da porta normalmente é um pouco maior do que o tamanho do vão luz. E isso é importante para você ter um pouco de ciência em relação a esse exercício, porque isso interfere bastante. Então, quando a gente vai aqui nas definições da porta dentro do ArchiCAD, a gente tem todas essas dimensões e a gente pode, caso a gente queira, colocar, por exemplo, outra dimensão para ser pega. O que significa? Se eu colocar aqui, ó, dimensão da folha da porta e der um OK, essa porta aqui vai começar a agir com base nessa dimensão. Então, se eu mudar, por exemplo, se eu colocar o tamanho da folha da porta como 80 e como 1,10, o vão dela, o vão aqui, ó, esse vão, não vai ser 80, vai ser 88. Por quê? Porque a folha da porta,
ela está aqui dentro, tá vendo? Ela tá nessa parte. E isso daqui vai ter 80. Então, você tem que entender que os diferentes tamanhos que a gente vê dentro desse elemento são com base aqui em qual dimensão que a gente escolhe para que seja considerada como a dimensão que vai aparecer lá na barrinha superior. Então, o que tiver ativado aqui vai ser essa dimensão. Isso daí, pra gente, ajuda muito. Por quê? Porque se eu tenho uma coisa, eu quero fazer uma folha de porta personalizada e tudo mais. É só eu colocar aqui a dimensão da folha da porta e ele já vai associar uma coisa com a outra. Então, se eu colocar essa dimensão aqui certinha, a minha folha de porta que tiver essa dimensão vai casar uma certinha com a outra. E é exatamente pensando nisso que, por exemplo, eu já modelei, deixei modelado essa porta aqui com 1 por 2 e 2. 1 por 2. Deixei um retângulo. Então, aqui eu vou colocar 1 por 2. Tá vendo que ele vai ficar uma porta um pouquinho mais gordinha. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque essa folha aqui, que a gente vai substituir por essa, ela precisa ser o mesmo tamanho exatamente. Por quê? Porque se a gente diminuir, ele vai ficar desproporcional. Então, eu só vou colocar aqui algumas medidinhas, só para vocês entenderem. Quando eu tô falando desse desenho aqui, dessa porta que eu fiz, eu coloquei todas essas dimensões com 3. Tá bom? Então, todas essas dimensões aqui dessa moldurinha eu coloquei com 3. E só para já deixar claro, eu modelei tudo isso daqui com laje. E eu nem mudei o vegetal, tá? Nem mudei o vegetal, nem mudei a classificação, nem nada. Eu só modelei aqui de um lado e de outro com lajes e apenas lajes. Bela, isso é possível? Isso tá ok? Isso daí tá certo? Sim, está super certo. Não tem nenhum problema, absolutamente nenhum. E é assim que a gente faz, tá? Não tem crise. Vocês podem ficar sossegados. Então, eu modelei tanto o vidro aqui, quanto essa moldurinha aqui em ferro, quanto essa porta aqui. Coloquei uma cor bem estridente, né? Para ela ficar bem marcada na cabeça de vocês. Eu posso até mudar aqui a cor dentro da superfície, sei lá, colocar um ocre, né? Sei lá, vai que vocês acham mais bonito. Beleza. Depois que a gente modelou, depois que eu modelei isso daqui, depois que eu modelei e garanti que isso daqui tava no nível certo das coisas, tá vendo que o meu vidro, ele tá exatamente no nível aqui da minha moldura, então tá tudo certo. E coloquei as pinturas, no caso, as aparências da forma que eu gostaria, porque isso aqui é bem importante. Aí a gente consegue fazer um pequeno procedimento que é bem bom em relação à parte de porta, que é a gente colocar tudo isso daqui no ponto 0. Por quê? Porque isso daqui evita bugs, tá bom? Isso daqui é só para você meio que facilitar o código do ArchiCAD em colocar nesse pontinho aqui 0. Qualquer parte dessa porta encostando no ponto 0, você já ajuda bastante ele a não ter bug. Fechou? Então, beleza. Depois que eu fiz tudo isso, o que a gente pode fazer? Tanto no 3D quanto no 2D, eu posso selecionar tudo isso daqui e vir em Arquivo, Biblioteca e Objetos, salvar seleção como, e eu consigo colocar aqui como folha de porta. Bela, significa que eu posso fazer qualquer coisa? Sim, você pode fazer uma, sei lá, uma folha de porta redonda, se você quiser. E aí a gente vai falar sobre o pequeno, né, quesito em relação a você se preocupar com isso. Então, eu posso vir e salvar como folha de porta. E ele vai me perguntar em qual plano que eu estou considerando. Por quê? Porque eu estou fazendo isso no 3D. E no 3D, o ArchiCAD, por si só, ele já meio que vai falar o seguinte, tá, você está considerando o plano vertical, você está considerando o plano horizontal, você está considerando qual plano? Porque eu preciso saber disso na hora de salvar. Por quê? Porque a porta em si, ela é um elemento que ela fica na vertical. Então, qual que é o plano de referência dela? Vertical. Então, ele vai ter que transformar esse ponto aqui, esse plano de referência vertical, no horizontal, para que esse elemento que esteja sendo salvo, ele seja considerado como o plano vertical posteriormente que ele for salvo, tá bom? O plano de referência dele seja meio que transferido ali de posição, tá bom? Então, aqui a gente vai falar o seguinte, olha, eu estou considerando o plano horizontal para que eu possa salvar essa folha de porta. Vou continuar e salvar, e eu posso colocar qualquer nome. E eu vou colocar assim, porta chique, tá? Porque a gente é chique demais com essas portas, sem noção. Beleza, aqui depois que ele tá salvo, o que eu vou fazer? Eu vou vir na minha porta, dentro do Ctrl+T dele, e eu preciso falar que essa porta vai considerar esta folha especificamente. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai
buscar a definição da folha da porta. E repare que aqui no primeiro momento a gente já vê assim, ó, folha da porta. E aí você vai procurar e vai falar assim, putz, mas eu não tô vendo nenhuma folha de porta chique, né? Onde que tá esse estilo? Se a gente for lá pro final, e olha que o Arcade 25 meio que, né, deu um up nessa questão em relação a colocar vários outros tipos de folha de porta, a gente tem uma folha de porta personalizada, tá vendo? Bonitinho. E nessa folha de porta personalizada, se eu for nesse símbolozinho aqui, que ele é um fiotinho de rato da folha de porta, então ele meio que sempre vai referenciar o que está ali do lado de configuração, quando eu clicar nele, ele vai já me teletransportar para a configuração. Se eu tivesse mais de uma folha de porta bonitinha, já feita para ser colocada, ela apareceria aqui como se fosse uma listinha, tá bom? Então, aqui eu posso dar um OK. E olha o que ele vai fazer, ele vai substituir certinho. Olha o que acontece quando a gente não faz as coisinhas direito, né? Quando a gente não tira as dimensões direito. Se eu colocasse aqui, por exemplo, sei lá, 80. Você pode perceber, colocar uma medida até um pouquinho maior, 50. Você pode perceber que a dimensão que estava na horizontal, né? Aqui, essas partes que seriam a influência vertical desse elemento, não foram alteradas, porque essa dimensão vertical foi respeitada da folha de porta, mas as dimensões aí que são relacionadas à parte horizontal foram afetadas. Por quê? Porque ele tá pegando tudo isso daqui e vai fazer assim, ó, achatando. Então, para que a gente tenha uma folha de porta certinha, a gente precisa definir o tamanho certinho que a gente quer, tá bom? E aí, depois disso, é só a gente configurar o resto das coisas, como, por exemplo, as guarnições e assim por diante, né? Então, eu vou só pintar essas guarnições para não ficar uma coisa muito bizarra, para não ficar uma coisa muito feia essa porta, né? Porque, poxa, já basta ter feito a porta. Agora, para deixar ela feia, ninguém merece. Ok, fechou. E aí vocês podem perceber que a minha folha de porta não foi sobreposta à superfície, né? Mesmo se eu pegasse aqui nesse Ctrl T de definição de folha de porta e colocasse assim, olha, pinta de verde para mim, por favor. Ele vai pintar só algumas coisas, mas a folha de porta não vai pintar. Por quê? Porque essa folha de porta segue essa definição aqui. Então é bem importante você entender que ela é meio que um ser humaninho ali separado que você vai precisar configurar a parte certinho antes de você salvar como, beleza? Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu preciso configurar. Acho que não, acho que era isso. Ok, agora você vai entender o seguinte, esse meu elemento, se eu até pegar uma elevação aqui, esse meu elemento, ele tem uma certa espessura, tá vendo? Ele tem uma certa espessura total. Então, ele está com 9 centímetros totais. Por que isso aqui é importante? Porque a folha da porta, ela também estica no terceiro eixo. Então, quando eu vou, por exemplo, para a folha da porta, para as definições das folhas de portas, que está aqui, tipo de folha de porta e tudo mais, entro nas definições dela, que é essa daqui, que ele fala assim, que espessura de folha de porta que você quer. Isso daqui também vai interferir. Então, é bem importante que você configure, por exemplo, o tamanho aqui 9 certinho. Ah, mas dela vai ficar muito grosso. Mas se você quer que uma coisa respeite a outra, você precisa considerar isso aqui na sua definição, tá? E agora, você pode ver que tá tudo certinho, aí conforme a outra, respeitando bonitinho as coisas, tá bom? Ok, o que a gente precisa saber em relação a esses assuntos, né? Que é o seguinte, essa folha de porta, ela tem uns certos quesitos de especificação. Como assim? Se eu pegar uma folha de porta e colocar... Agora eu tô fazendo outro exercício, tá? Mas só para vocês ficarem cientes dessa questão. Se eu pegar isso daqui, que é um elemento, e eu salvar isso como uma folha de porta. Então, biblioteca de objetos, salvar seleção como folha de porta. E aí eu vou colocar aqui porta aleatória. Só repare que eu salvei ela fora do eixo, então se acontecer algum bug, provavelmente deve ser por conta disso, beleza? Se eu pegar essa parte aqui, essa folha de porta que ela não respeita nenhum tamanho, né? Vocês podem perceber que ela não respeita nenhum tamanho. Se eu duplicar essa porta e aplicar essa folha de porta que eu acabei de criar, folha de porta, coloquei essa porta aleatória, tá bom? Olha o que acontece com ela. Ela acontece uma coisa bem bizarra, né? Não é muito legal desse jeito. Vamos lá. Até mudar as definições.
Por quê? O que está acontecendo aqui, só para vocês entenderem? Está vendo que ela pega e perspassa, né? Ela não está respeitando aqui o limite. Por quê? Porque a folha de porta, ela meio que foi feita para tentar ajustar uma coisa na outra. Ela foi feita para tentar identificar a área de uma folha de porta que está vindo destes elementos aqui, tá? Que são as portas em si, e pegar o elemento para encaixar no outro. Então, a menos que a gente faça como se fosse um código bonitinho, um paramou bonitinho, e assim por diante, a gente não consegue me colocar, né, elementos assim um pouco diferentes. Qual que seria a solução? A gente trabalhar com, por exemplo, uma porta personalizada no total. E aí a gente tem, por exemplo, uma coisa chamada, né, dentro do ArchiCAD, na porta ou janela personalizada, no caso, a janela personalizada, trabalhando com uma diferença em ID, que aí você meio que está gerando um bug proposital dentro do código do ArchiCAD. E aí você conseguiria, por exemplo, colocar, né, ID, colocar o wall hole e colocar esse elemento para ser identificado como uma janela que vai gerar aquele vão, tá bom? Isso aí eu já expliquei em outros aulões um pouquinho mais avançados em relação a coisa de patrimônio. Não vou falar agora, porque não vem ao caso, mas só para vocês entenderem que tomem cuidado aqui com os tamanhos das portas, ou até mesmo com as figuras que vocês forem colocar em relação a se forem personalizada, porque isso pode deixar aí sua folha de porta deformada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, um pouco diferente para trazer esse conhecimento em relação à folha de portas personalizadas. Se você curtiu, já deixa o seu like, e também se você quer sugerir novos temas e tudo mais, me acompanha lá no Instagram, me segue, responde as caixinhas de perguntas que eu colocar lá nos meus stories, e também pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Qualquer sugestão, cartinha de amor, qualquer coisa assim, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou responder todos vocês com muito carinho. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, e também não esqueça, caso você ainda não fez, de se inscrever aqui dentro do canal. E é isso, galera. Espero você na nossa próxima aula.